E aí galera do Guarda no Armário, tudo bom com vocês? Esse é mais um Chá com S dentro do canal Guarda no Armário. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Eu vou pedir para que ela se apresente, ela tá ali já olhando ali para vocês, já deu uns tchauzinho. E eu vou falar hoje com a Aretha Oliveira, ela que fez parte da primeira geração de Chiquitita. Vocês que são dos anos 90, anos 2000, vocês vão lembrar porque eu acompanhei, minha irmã acompanhou, meu marido acompanhou. Então, tipo, isso é muito legal ter ela aqui. Eu agradeço por esse convite e só de saber que a gente pode conversar mesmo nessa distância social, né? Isso nos aproximou, eu tô muito grato. E aí eu gostaria que você se apresentasse pro pessoal, lógico que muita gente já te conhece, mas essa galerinha mais nova aí que tá chegando, para saber o quão importante você é para essa história do movimento negro aqui no Brasil, né? Da nossa autoestima. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, contente da gente poder trocar um pouco nesse momento, né? Bom, é isso, eu sou a Aretha Oliveira, eu sou atriz, hoje trabalhando um pouco também a questão das redes, né? Como influenciadora. E Chiquititas foi o trabalho de maior sucesso, onde, enfim, muita gente pôde me conhecer e onde tantas meninas puderam se reconhecer, se identificar. Mas eu trabalho desde os 5 anos nessa área, né? Comecei muito novinha e estamos aí na batalha. E conta um pouquinho pra mim, que a gente já vai entrar logo nesse universo, né? Como que a quarentena te encontrou, né? Porque a gente tá falando de um momento muito atípico da nossa história de vida, né? E até por isso que a gente tá fazendo esse vídeo à distância. Mas que bom que ele tá acontecendo. A gente tá se reinventando, né? Descobrindo novas formas, coisas que a gente nem imaginou que poderia ser feito à distância. Ai, você falou assim, como a quarentena te encontrou, parece que foi outra vida, né? Tipo, parece que já faz tanto tempo e que a gente tinha uma sensação tão diferente do que a gente tem hoje, né? É muito louco isso. Eu tinha acabado de chegar de umas mini férias no Rio de Janeiro. Eu tinha ido encontrar uns amigos argentinos, meu marido é argentino, morei lá há muitos anos, enfim. E a gente estava já meses esperando por esse encontro. E aí eu tinha ido pro Rio, depois eu tava com uma outra amiga, com a Fernanda, no Rio, e a história tava começando a pipocar, né? Um caso, segundo caso, mas assim, tava muito recente. E eu acho que a gente a gente não quis acreditar que a coisa ia crescer, porque... A gente não quis acreditar real, assim. Eu lembro que tinha um caso, eu acho, quando eu fui pro Rio, assim, só que rapidamente cresceu muito. E quando eu voltei pra São Paulo... 3 dias depois, acho que eu cheguei numa quarta, eu tive ensaio na quinta, uma coisa assim, porque eu tinha uma apresentação de uma peça numa outra cidade em 2 semanas, e a gente já ensaiou falando assim, cara, não sei se vai rolar. Gente, no jornal a gente tá vendo que a coisa tá ficando feia, mas ainda não tinha, né, sido determinado, enfim, que ia fechar tudo. E aí acho que foi no final de semana se decretou a quarentena, não lembro que dia exatamente aconteceu. Mas então logo que eu cheguei do Rio, assim, quando eu tava, sabe, quando você começa a organizar a tua vida depois de voltar de viagem, voltar aos trabalhos, voltar aos ensaios, para tudo. Foi essa situação. Então a última lembrança que eu tenho da vida antes quarentena foi de uma viagem pelo Rio de Janeiro, que foi uma delícia. Ai, que ótimo, que ótimo. E porque assim, pelo menos a gente tem um histórico muito positivo do antes quarentena também, né? Que faz com que a gente relembre e sinta bem, né? Porque ninguém estava imaginando, realmente a gente viu os casos acontecendo, mas não achava que ia chegar. E se fosse chegar, não ia chegar tão forte. Não achou que era o mesmo planeta que aqui, né? Exato. Eu acho que a gente tem muito disso, né? Tá lá do outro lado do mundo, não vai chegar pra cá. E aqui a gente pensava, porque é outro clima, não vai... Olha só. Fomos enganadas. Mas assim, esse tempo, né, que você tá de quarentena, acho que se aproxima muito do tempo que eu também estou, que já tá para quase 2 meses, né? Quantos dias que já deu?
Acho que 50, né? Eu vi esses dias que esses dias, acho que eu vi ontem alguém falar de 50, ou ontem ou hoje. E pra você, esses 50 dias foram fáceis? Assim, eu vou me colocar nesse lugar de falar também um pouquinho, que pra mim o começo, eu pensei que ia ser mais de boa, que eu sempre pensei, deve ser muito legal trabalhar de casa, eu trabalho com publicidade, essas coisas, mas eu tive que aprender a viver a minha casa. E isso é muito, muito estranho, assim, que eu acabo fazendo muita coisa e acabo não vivendo a casa. Como é que foi pra você? Então, eu tive, assim, etapas. O meu primeiro momento foi muito ruim, ao contrário de você. O meu primeiro eu senti muito medo. Quando foi decretada a quarentena e aquela coisa de que tá começando a se espalhar muito rápido, não vai ter saúde pública para todo mundo, os hospitais vão colapsar. Eu senti muito medo porque meus pais, os dois estão no grupo de risco. O meu pai passou por um tratamento de quimioterapia há um pouco menos de 2 anos e tem outros problemas de saúde. Graças a Deus ele tá bem, mas assim, eu tenho uma avó de 93 anos, então a primeira coisa que eu senti foi pânico. Eu falei, ferrou, e era aquela coisa de tipo, o contágio é muito fácil, né? Muito rápido. E meu pai faz um tratamento que ele tem que sair de casa. Eu falei assim, gente, não tem como ele ficar trancado dentro de casa. Então eu comecei a sentir muito medo e pensava muito também, uma coisa que me tirava o chão, era pensar quando essa doença chegar nas comunidades, quando essa doença chegar nas favelas, o que vai acontecer. Então, assim, essas duas realidades me destruíram no começo, assim. Então eu me apavorei bastante. Essa foi a minha primeira semana e aquela coisa, de repente muda a grade das televisões e você escuta sobre isso o dia inteiro. Você quer se informar de tudo e mesmo que seja a mesma notícia, você só consome aquilo. E eu fiquei bem mal. Depois disso, após esse momento de medo e pânico e nervosismo, eu me centrei, porque na verdade eu sou sim uma pessoa muito positiva e que tem uma consciência sobre o poder disso, sobre mim, sobre as pessoas que estão à minha volta e sobre o que eu crio na minha realidade em relação a isso. Eu sou uma pessoa de muita fé também. E aí eu me chamei para uma conversa e falei, e aí, que palhaçada é essa? Cadê aquela fé toda? Cadê aquela confiança toda que você tem em Deus e que, enfim, que as coisas têm um propósito? Eu já passei por outras batalhas, a nossa família já passou por outras batalhas e, sabe, se a gente tiver que vencer, a gente vai vencer. Então, meio que eu parei, me centrei, organizei minha mente, meu coração, sabe? De novo, me reconectei e acalmei meu coração. E comecei a trabalhar mais com essa... Não, eu vou pensar positivo. Tá todo mundo aqui, tá todo mundo com saúde. Eu vou vibrar nisso. Eu não vou vibrar no medo e na doença. E aí comecei a ver menos notícias, escolher um momento, né? Foi uma coisa que eu até comentei esses dias nas minhas redes, é muito importante estar informado, mas não só consumir notícias sobre a doença o tempo todo, porque senão a gente vai acabar ficando doente de outra coisa, né? É tão valioso isso que você falou, porque quando lá atrás eu estava imaginando toda uma realidade da minha quarentena, enquanto você estava falando, eu me encontrei em tudo que você falou, tudo. Sério? Porque logo depois... bateu realmente o desespero, porque aí você começa a entender, né, que dentro dessa estrutura que a gente vive, os nossos vão sofrer, são os nossos que vão acabar adoecendo, e a gente sabe como a nossa saúde, além de não ser perfeita, a gente não tem um sistema que nos assegura, né, esse cuidado tão especial dentro desse momento tão delicado. E aí, quando você fala do desespero, do medo, e depois de você chegar e se centrar, eu acho disso de uma força muito grande que eu demorei. No começo eu tava bem, vou trabalhar de casa, vai ser legal. Depois, nem trabalhar eu conseguia. Porque a gente sente um medo. Eu comecei a me perguntar, qual que é o propósito de eu estar trabalhando se eu não sei nem se amanhã eu vou estar com saúde, nem se amanhã eu vou ter forças para lidar se por acaso algum dos meus, alguns conhecidos, amigos, parentes, se acontecer alguma coisa.
Só que 1 mês e meio se passaram, né? E a nossa realidade hoje é entendendo que a única vacina, a única cura ou o único momento que a gente tem de atrasar tudo isso é ficar em casa. E a gente tem ficado em casa, tem tentado conscientizar as pessoas de ficarem. Você ficando em casa, quais foram os cuidados que você está tendo hoje em dia, que você está tendo agora, que você não tinha antes, por conta desses novos hábitos, né? Tipo, tá comprando à distância, você tá lavando tudo. Me conta um pouco, assim, o que mudou no seu dia a dia dentro de casa. Cansativo, só de pensar eu fiquei cansada. Não, esse negócio de ter que lavar tudo que entra em casa, tudo do mercado, tudo... Sim, eu lavo. Tenho um pouco de dificuldade com a questão da feira, sabe? Eu me peguei esses dias me perguntando, eu estou lavando com sabão uma banana com casca. Gente, pois é uma loucura, né? A gente começa a ficar meio doido. Mas sim, eu lavo muito tudo. Eu tenho um cachorro, um Golden... É lindo! Sigam ele no Instagram, gente. Num apartamento. Então, assim, eu não tenho como não sair de casa. Ele nem faz nem xixi, nem cocô aqui dentro. Então, assim, a gente tem que descer. Então, cada descida tiro o sapato pra entrar em casa, coloco o sapato lá fora. Agora eu jogo álcool. Agora que eu consegui comprar álcool líquido, 70. Explico o álcool. Antes eu passava na Cândida, né? Pra sair, eu tento fazer tudo no máximo assim. Sair de casa uma vez por semana. Eu compro as coisas para os meus pais, para eles não terem que sair. Então, tudo que precisa resolver para eles e para mim, eu tento resolver no mesmo dia que eu vou no mercado, já compro para nós, às vezes para minha avó também. E aí eu sou a pessoa que depois leva, eles só pegam para lavar tudo, né, e consumir. Só que foi isso, assim, eu falei assim, cara, é uma vez na semana que eu vou, faço a compra para as 3, sabe, para as 3 casas e... Enfim, tem hora que não tem como a gente sair. Mas eu já tô usando máscara faz tempo, eu não sei por que São Paulo demorou tanto para impor o uso da máscara, assim, sabe? Eu me pergunto isso até hoje, eu não entendi, tipo, se aqui são os maiores casos, né? Era pra já estar usando máscara há muito tempo. Pois é, se máscara salva, se máscara ajuda, por mais que ela ajudasse um 10%, a gente já tinha que estar usando. E ela ajuda muito mais do que isso, né? Muito mais. Eu acho que vai ser uma cultura que a gente vai levar pra sempre. Sei lá, se a pessoa tiver com resfriado, eu não sei se nós vamos, aqui no Brasil, usar máscara o tempo todo. Mas eu acho que depois disso, nós vamos começar a usar máscara pra qualquer... doença respiratória, sei lá, você ficou gripado, você ficou resfriado. Tomara. Eu acho que talvez pelo menos o preconceito diminua, né? Porque antes seria estranho, então você, né, talvez é olhado com... Já tem algum olhar mais preconceituoso se você tá de máscara na rua, ai, que doença será que ela tem e tal. Agora talvez diminua um pouco essa... É verdade, eu não tinha parado pra pensar. Eu acho difícil, viu? A gente realmente se adaptar, porque estamos na situação que estamos e ainda tem muita gente usando errado, achando que não tem necessidade. Pra você ter noção, olha, porque é uma coisa muito cultural nossa também, né? Isso nunca existiu aqui e a gente reluta. Quer dizer, algumas pessoas relutam a aceitar algo que é simples. No meu condomínio tem vários chineses morando. Geralmente onde tem um tem vários, né? Porque eles estão sempre juntos, é uma coisa de comunidade mesmo, assim. Muito antes de se falar em coronavírus aqui no Brasil, eles já estavam de máscara. Quando a história estava rolando lá na China, eles moram aqui, não é que eles estavam chegando aqui. Gente, então quer dizer, o assunto chegou pra gente depois, mas eles, por já terem conhecidos, amigos, parentes lá, já estavam começando o uso da máscara antes. Eles já sabiam que era uma forma de se prevenir. Lá é uma regra, todo mundo usava e é algo muito natural para eles, da cultura deles. Então aqui no Brasil, para a comunidade chinesa, foi muito simples. Coloca a máscara e ninguém tava pensando, a gente tava pulando carnaval, entendeu? E aqui no prédio tinha gente de máscara. Então, assim, enquanto muitos estavam com preconceito com os chineses, eles estavam tendo muito mais cuidado do que a gente muito antes, assim. É verdade, Então, como os nossos conceitos precisam mudar, né, com tudo isso? Como a gente tem que se observar? E tanta gente criando problema com os chineses e a doença aparentemente chegou aqui pela Europa. Então, assim,
E você tocou num ponto muito importante, que é como o brasileiro, na verdade, recebe a informação e como ele traduz, né? Não no modo geral, aqui a gente não está generalizando, mas como é que ele traduz isso. E foi muito importante acontecer da forma como aconteceu, a vinda dessa doença para cá, porque já estavam criando uma narrativa muito racista em relação aos chineses, porque começou lá no país, mas não necessariamente são eles que estão espalhando, muito pelo contrário. A gente sabe que foi uma classe rica, bem que trouxe praticamente, né, para o Brasil, porque vieram de fora, empresários, gente. Só que mesmo eles não tinham noção de como pegava. Até hoje, a gente ainda está estudando como é que faz. E eu acho que é muito legal a gente não esquecer dessas coisas, a gente bater nessas teclas, porque todo mundo fala, né, a gente vai sair, o mundo vai ser outro, a sociedade vai ser outra depois de tudo isso, vai ser outra se a gente observar tudo que aconteceu e a gente aprender com tudo que aconteceu, né, porque senão daqui a pouco a gente esquece todo aquele preconceito que rolou lá no começo, todo o pré-julgamento que rolou lá no começo, e a vida foi mostrando que não é bem assim, né? O rumo da história foi fazendo a gente aprender no meio de tudo isso. Nossa, é incrível, né? Como que esses dias eu tava pensando, se a gente olhar de fora, nossa geração, a minha, a sua, a da minha irmã, de algumas pessoas, nós ainda não tínhamos passado por algo histórico tão grandioso quanto isso. Eu fico pensando que nossos pais pegaram a ditadura, nossos avós pegaram talvez a Segunda Guerra Mundial, nossos bisavós ainda eram escravos. Nós, dessa geração, teve uma coisinha ou outra, assim, mas que foi muito pontual, mas nada tão gigantesco quanto isso de agora. Agora imagina, lá na frente, nós todas senhorinhas, todas velhinhas, assim, tipo... Porque na minha época, a gente tinha que usar máscara pra sair. Cuida da sua saúde, menina. Já pensou? Exatamente, né? Quando ninguém podia encostar em ninguém, abraçar ninguém, pegar na mão de ninguém. Agora tem uma coisa muito louca, né? Que a gente percebeu que você quer sorrir pra alguém na rua e não dá. Quer dizer, até dá, mas a pessoa não vê você sorrindo, né? Eu acho que essa parte da proximidade, de você não poder abraçar teus pais, assim, é muito louco isso. Galera, vocês estão vendo que o papo tá muito gostoso, tá muito interessante. A Areta é impressionante como eu me identifico com várias das coisas que você tem falado em relação a essa quarentena, e eu acredito que a galera de casa também tá se identificando, porque ninguém foi preparado para isso. E é muito interessante a gente parar... Tá todo mundo desnorteado, tentando entender o que tá acontecendo. Tá, né? Exatamente. A gente ainda tá tentando entender o que tá acontecendo, e só de ter essa conversa, a gente já se sente mais calma, porque a gente se sente identificado. Ó, a gente parou agora esse vídeo nesse momento que a gente tá falando de como que a gente imagina que vai ser lá na frente, depois que tudo isso passar, que a gente vai falar sobre esse grande momento. Então o próximo vídeo vai ser a gente vai falar sobre esse novo momento, né? O que será esse novo normal, o que será esse novo mundo, e como é que a gente vai imagina que vai ser contar sobre isso. Então, você que gostou desse vídeo, já se inscreva no canal, já curta esse vídeo, já siga a gente em todas as redes sociais, já deixe seu comentário e aguarde o próximo vídeo. Areta, fala pro pessoal suas redes também pra galera te seguir. Olha só, você sabe que eu tenho um canal que eu deixei ele ali meio em stand-by. Mas a gente pode voltar com ele já agora. Se você quiser gravar pro seu, eu já gravo. Mas ó, é Areta Oliveira, quem quiser me procurar no YouTube, tem bastante conteúdo sobre cabelo, sobre viagem, sobre coisas, enfim, dá pra ir me conhecendo enquanto eu não venho com vídeo novo. Mas no Instagram é Areta Oliveira Oficial, por lá eu tô sempre. E aí me acompanhem também. Gente, os stories dela é muito, muito, muito bons, porque teve um dia que eu tava muito angustiado e eu assisti o stories que você tava falando sobre como você tava lidando e perguntou para as pessoas. E aí quando você mostrou a quantidade de gente que respondeu, eu falei assim, gente, é isso. É isso, a gente tem que lembrar desses sentimentos. A gente começou falando de como a gente tá vivendo esse momento, né? Eu falei que eu comecei muito mal, depois eu fiquei melhor, mas depois eu tive, né? Já estamos aqui há 50 dias, aquelas recaídas, aqueles dias de angústia e tristeza e preocupação. E eu tava vindo daquilo, consegui sair de novo, e foi quando eu fui fazer os stories pra falar, cara, desculpa eu ter dado uma sumida, mas eu não tava muito legal, mas me conta como vocês estão. E eu me surpreendi, porque assim, é muita gente
querendo conversar, querendo falar, querendo dividir, acho que querendo saber se as outras pessoas estão sentindo a mesma coisa, né? Exatamente, ainda mais com esse distanciamento, né? Você não tem como juntar uma galera num bar pra poder falar, estou mal, eu também estou. Não, ninguém consegue se ver muito, né? Exatamente. Gente, vocês estão vendo que tem assunto? Então aguarda o próximo vídeo, já se inscreva no canal que vocês vão conferir esse papo maravilhoso com a Areta. Beijão e até o próximo Chá com S.